A ministra Carmen Lúcia comunicou na manhã desta quinta-feira que vai antecipar sua saída da Corte Eleitoral. O mandato de Carmen na presidência do TSE se encerraria em 3 de julho, mas ela decidiu deixar o cargo antes para ampliar o período de preparação das eleições de outubro. Segundo ela, o próximo presidente da Corte, o ministro Nunes Marques, teria cerca de 100 dias para organizar esse processo eleitoral, caso ela saísse apenas no último dia do mandato. Com isso, a Carmen Lúcia marcou para o dia 14 de abril a eleição da nova presidência da Corte. A posse do novo presidente do vice, que é o ministro André Mendonça, está prevista para maio. A Carmen destacou que a saída antecipada também vai permitir que ela se dedique integralmente às funções do Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir um pedacinho do momento em que ela anunciou a saída. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria ser posta em mesa para decisão. Não havendo, antes de agradecer e encerrar a sessão, eu gostaria de fazer uma brevíssima nota e a notícia de da marcação de uma data. Como se sabe, a sucessão de cargos de direção nos órgãos colegiados do Poder Judiciário é prática para tornar efetivo o princípio republicano constitucionalmente estabelecido. Na Justiça Eleitoral brasileira, de forma mais consentânea ainda com aquele princípio, os cargos são providos com mandatos de 2 anos. 2 vezes me coube a honra de ocupar o cargo de juíza e de presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, e este período de mandato que me foi outorgado para ocupar uma das cadeiras reservadas ao Supremo Tribunal Federal aproxima-se do final deste biênio. Eu sempre pensei que a mudança na titularidade dos cargos de direção deste Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, quando muito próximo à data das eleições, compromete pelo menos a tranquilidade administrativa que deve sobreparar as eleições, que devem ser preparadas como determinada legalmente, sem atropelos, sem afobação, para que o processo tenha curso regular, transparente e seguro. Dirigentes novos têm de montar suas equipes de confiança e definir as orientações dos pontos mais sensíveis de sua administração. Acho que o coleguismo e o respeito aos colegas, o respeito principalmente ao interesse público, devem se sobrepor para que estes que vão assumir as funções diretivas sejam levados em conta, principalmente nos órgãos colegiados, para impedir dificuldades a quem tenha que conduzir o pleito eleitoral, que é uma função extremissimamente difícil. Eu teria até o dia 3 de junho, portanto, deste ano de 2026, para honrosamente continuar presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, e ao ministro Cássio Nunes. Olha, vou conversar agora com o Felipe Monteiro, nosso comentarista de política do Contexto Metrópolis, mas está fazendo uma participação especial, porque, Felipe, o judiciário foi pego aí de surpresa. É óbvio que a Carmen Lúcia já iria sair de qualquer forma, mas essa antecipação deixou muita gente surpresa, e eu queria que você pudesse dizer por que essa surpresa. Essa é uma grande pergunta, né? Por que a Carmen Lúcia resolveu sair antecipadamente da presidência do Tribunal Superior? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Porque comecei a falar sem cumprimentar a nossa audiência, sem cumprimentar você, sem cumprimentar a todos que acompanham aqui o programa do Metrópolis, né? Com toda certeza, né? A Carmen Lúcia, ao anunciar a saída, ela causou um pouco de surpresa para todo mundo, né? Porque todo mundo achava que ela fosse ficar até o final, porque a regra da presidência do Tribunal Superior Eleitoral seria realmente, de fato, ficar até o final. Mas ela justificou isso numa medida muito republicana, né? Ela falou que é muito melhor ela antecipar a sua saída do Tribunal Superior Eleitoral para o próximo presidente do TSE, né, o vice-presidente do TSE, que serão o Nunes Marques e o André Mendonça, poderem ter mais tempo para conduzir o pleito eleitoral, né, que acontecerá nesse ano, em outubro, né? Então, eu achei uma atitude republicana da Carmen Lúcia em sair do Tribunal Superior Eleitoral e dar mais tempo, né, para essas duas figuras, né, que vão entrar e assumir a presidência e vice-presidência, poderem discutir melhor o processo eleitoral e, mais do que isso, né, decidir sobre pontos sensíveis, né? A gente sabe, por exemplo, que até o período eleitoral, né, o TSE tem que decidir sobre questões desde inteligência artificial nas eleições até questões mais do cotidiano, né, do processo eleitoral.
Então, são questões realmente, é uma postura realmente republicana da Carmen Lúcia. E uma questão também que deixou o pessoal surpreso, né, é que agora, né, a nova configuração do Tribunal Superior Eleitoral, que será de dois escolhidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pode mudar o entendimento da Suprema Corte Eleitoral em vários aspectos. Né? E aí tem um ponto bem interessante que é importante destacar, é, que é exatamente que é o ponto que eu queria colocar aqui, que é exatamente o ponto principal. Né? Os recursos que chegam no TSE agora, né, que tem validade para as eleições desse ano, né, vão estar com a configuração final da Corte Eleitoral durante o pleito desse ano, Rafa. Você tocou num ponto importantíssimo, é isso. Tanto o Cássio Nunes Marques quanto o André Mendonça foram indicados por Jair Bolsonaro durante a presidência dele. E aí eu te pergunto, provavelmente nós teremos uma eleição ainda mais polarizada do que foi 2022, se é que isso é possível, mas eu acredito que ela será. Como você acha que Cássio Nunes Marques e André Mendonça, conhecendo o histórico dos ministros, como você conhece, vão se portar nessa que vai ser, provavelmente, a função mais difícil deste ano, que é a presidência do TSE? A gente sabe, Rafa, que considerando as eleições do último ano, né, do último período eleitoral, no último ano, né, 2022, muito polarizada, foi a eleição que teve o maior número de contencioso dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Eu lembro que de 2022 para 2018, né, teve um aumento de mais de 300%, né, de ações questionando postura e conduta e atividade de candidatos no período eleitoral. E eu entendo que a eleição desse ano deve seguir o mesmo tom da eleição de 2022, ou seja, vai ser uma eleição com muito contencioso, com muita disputa eleitoral. E se nas eleições de 2022 o lado do bolsonarismo, o lado da direita criticava o Tribunal Superior Eleitoral, né, por ter dado mais tempo de resposta ao Lula do que ao Bolsonaro, ter aceitado mais questionamento da chapa do Lula do que do Bolsonaro, agora, em 2026, com essa nova configuração, tendo duas pessoas indicadas pelo Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, creio que essa narrativa não vai mais fazer efeito, né? Porque mudou a configuração do Tribunal Superior Eleitoral e pode mudar o entendimento em várias matérias. Né? Eu lembro, por exemplo, um assunto aqui que estou lembrando agora na minha cabeça. Né? Lembro, por exemplo, que o Lula conseguiu direito de resposta porque numa campanha do Bolsonaro, uma peça publicitária de Bolsonaro dizia que o Lula era amigo de ditadores, né? E apresentava e mostrava vídeos do Lula com Fidel Castro, do Lula com o Maduro, né? Do Lula com outros ditadores da América do Sul. E o Lula conseguiu, né, reverter essa peça publicitária, falando que não era amigo dessas pessoas, né? Mesmo tendo vídeo dele com essas pessoas, mesmo tendo vídeo dele falando abertamente que era amigo dessas pessoas. Então esse discurso, né, e a narrativa de que o Tribunal Superior Eleitoral estaria e poderia favorecer um candidato em detrimento do outro, meu modo de ver, com essa reconfiguração do Tribunal Superior Eleitoral, não vai fazer mais sentido, Rafa. Felipe, outra pergunta que tem que ser feita é que André Mendonça, que será o vice-presidente do TSE, é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, do qual também faz parte, na segunda turma, o Cássio Nunes Marques. Ou seja, tanto o Cássio Nunes Marques quanto o André Mendonça, eles estão realmente participando dessas votações que envolvem o caso Master, tendo André Mendonça como relator. Como você acha que os dois ministros vão conseguir equilibrar essas duas funções, já que, como já estamos vendo, o caso Master vai influenciar nas eleições de 2026? Rafa, é normal que membros do Tribunal Superior Eleitoral sejam membros do STF, está na Constituição Federal. Então, toda a burocracia, né, do TSE e do STF foram feitas exatamente para dar conta, né, das atividades dos ministros, seja no âmbito eleitoral, seja no âmbito do STF mesmo. Então, eu entendo que isso não vai ser uma grande dificuldade, não. Né? Claro, né, que o Banco Master está agora num momento do processo muito complexo, né? Assim como a questão do INSS, dois processos que estão com André Mendonça, dois processos que estão com a segunda turma
do STF, mas eu sinto que a burocracia institucional do TSE e do STF estão preparadas, né, para não prejudicar o andamento, seja do âmbito eleitoral, seja do âmbito no trâmite do STF. Então, eu não vejo isso como um grande dificultador, não. Temos histórico muito grande de atuação durante muitos anos de ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE conjuntamente, né? E ele sabe que fazem parte das atribuições dele exatamente ocupar esses dois espaços com servidores diferentes, com assistentes diferentes, assessores diferentes. Então, eu não vejo que isso vai ser um dificultador, não. Claro. E no momento de eleição, é claro que o foco vai ser as eleições também, né? Eu não vejo como o processo do Master vai seguir em frente, né, de uma forma séria, como está sendo hoje em dia, durante o período eleitoral, porque o foco vai ser realmente a escolha do próximo presidente do Brasil. Felipe, só para a gente finalizar, você pode fazer então uma pequena análise do período em que Carmen Lúcia foi presidente do TSE, trazer aí um pequeno histórico, como ela se comportou em 2022, né, para a gente lembrar esse momento da Carmen Lúcia durante essa presidência. A Carmen Lúcia ela trouxe para o TSE a mesma característica que ela tem no Supremo Tribunal Federal, né? Uma juíza discreta, uma juíza técnica, uma juíza que não é muito ligada em fazer entrevistas, como outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ela foi muito séria, foi muito serena. Ela discutiu, ela foi responsável por discutir, né, nas eleições municipais, né, de 2024, né, 23, exatamente a entrada das fake news, a entrada das questões relacionadas com a inteligência artificial, e eu entendo que ela foi uma ministra muito boa, né, para o Tribunal Superior Eleitoral nesse aspecto, né? E o fato dela realmente, né, abrir mão, né, de parte do seu mandato em prol do bem comum, né, em prol dos outros ministros que vão ocupar o cargo que estava com ela, né, poderem organizar melhor o pleito de 2026, mostra realmente que ela é uma ministra realmente séria, serena e buscando sempre o bem comum e o bem republicano, Rafa. Felipe Monteiro, muito obrigado. Pessoal, você tem sempre Felipe Monteiro no Contexto Metrópolis, das 11 à 1 da tarde. Então acompanha lá, se inscreve aqui no canal. Felipe, sempre bom conversar com você. Sempre bom, Rafa. Me chama mais vezes, Rafa. Me chama mais vezes aí. Com certeza.